O imperialismo francês está de volta. A França, que sempre foi acusada de ter uma postura muito agressiva em relação aos países africanos, perdeu muita relevância nos últimos anos, principalmente com os golpes que se instalaram na região do Sahel. Só que, segundo o Serviço de Inteligência da Rússia, apresentando algumas provas, inclusive algumas tentativas de golpe, como a de Ibrahim Traoré, que aconteceu esse ano em janeiro, tentativa de eliminar esse líder de Burkina Faso, os franceses estão dispostos a cada vez mais intervir em países africanos. Será que eles vão ter sucesso? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não sabe, galera, a Nômade é parceiraça aqui do canal e está oferecendo para você a possibilidade de comprar os seus dólares nesse momento de instabilidade com 15 centavos de desconto por dólar convertido. Vou deixar para vocês o QR Code aqui na tela. Baixe o aplicativo de graça, simples, na palma da sua mão, as melhores taxas do mercado, mais de 4 milhões de usuários, e você pode ter acesso a dólar com um baita descontaço na sua primeira conversão. Tamo junto, galera. Baixe lá, vocês não vão se arrepender, tenho certeza. Belezinha? Bora lá pro vídeo então, pessoal. Seguinte. Como eu trouxe para vocês na introdução, a França, ela tem uma história marcada por um forte imperialismo, por uma forte intervenção no continente africano. Seja no final do século XIX, em meio à Segunda Revolução Industrial, em que os países europeus buscavam novos mercados, matérias-primas. Tivemos um momento do final do século XIX, com esse imperialismo, as grandes potências europeias, dividindo as nações de acordo com seus próprios interesses, e França e Inglaterra, com certeza, levaram as melhores porções. Inclusive, seguindo a prerrogativa de chamar dividir para conquistar, diferente do colonialismo do século XVI, em que era feita uma espécie de ocupação com Portugal e Espanha mandando representantes. Como que França e Inglaterra, outras potências também, né, Bélgica e tal, mas França e Inglaterra, as principais referências, dominavam esses países, davam dinheiro e armas para uma etnia ou para um grupo, esse grupo controlava os demais, gerando uma disputa, um racha interno, brigas étnicas, que, aliás, existem até hoje, e mantendo aquele grupo que estava governando o país, governando de acordo com os interesses franceses e ingleses. Então você enfraquecia uma coesão nacional, facilitando o controle francês, e ainda mantinha um grupo no poder que governava de acordo com os interesses franceses. As guerras étnicas, os conflitos que existem no continente africano hoje, grande parte tem suas raízes no final do século XIX por culpa dos europeus. Depois, quando veio a Guerra Fria, Estados Unidos, União Soviética também fizeram novas intervenções com viés capitalista, viés socialista, e pós-década de 90, com o fim da Guerra Fria, começam os conflitos étnicos e tal, mas mesmo no momento de independência do continente africano, década de 60, década de 70, a França, ela sabia que era importante ter o fim desse domínio político, mas continuar com um domínio pelo menos econômico. Então, parcerias, financiamento de partidos políticos, isso continuou acontecendo para grupos que respeitassem os interesses franceses. Quando a gente pega, por exemplo, a França e os Estados Unidos, eles mantiveram uma série de bases militares nesses territórios, sempre com a mesma lógica. Ah, não, é um país muito perigoso, existem movimentos jihadistas, extremistas islâmicos, então eu, Estados Unidos e eu, França, eu vou ajudar vocês a manterem uma certa estabilidade nacional. A França, para vocês terem uma noção, até controla mais de 10 países, tá? A emissão monetária é o franco CFA. Então, as reservas financeiras dos países africanos têm que estar no Tesouro francês. Quem define o valor da moeda, a emissão da moeda, é a França. Quer maior forma de imperialismo do que isso? E, claro, sempre com a mesma alegação. Fiquem tranquilos, é para a estabilidade econômica, é para a estabilidade política, é para impedir a ascensão de movimentos jihadistas. Né, galera? Talvez um grande exemplo seja o exemplo do Níger. O Níger é uma das maiores reservas do planeta de urânio. A França tem a energia nuclear como grande responsável ali pela sua matriz energética, principalmente de energia elétrica. Não tinha interesse da França em manter relações razoáveis com o Níger? Só que a questão é que, principalmente pós-2020, quando você pega os países do Sahel, grande parte de influência francesa, aquela regiãozinha abaixo do Saara, passaram por golpes militares. Só que aí depende da sua interpretação. Esses golpes militares foram golpes porque não respeitaram os princípios constitucionais. Mas, ao mesmo tempo, por parte da população local, eram chamados de revoluções
nacionalistas. E uma coisa, convenhamos, não anula a outra. Pode ser uma revolução nacionalista que foi um golpe militar, né? Uma coisa não anula necessariamente a outra. E todas elas contaram com apoio, até mesmo militar, de grupos paramilitares russos. O Grupo Wagner, por exemplo, é uma referência. As revoluções, elas tinham esse caráter anticolonialista, claro, com uma forte presença da Rússia, mas também da China, com apoio econômico. E isso foi um grande baque para os franceses. Perderam influências, retiraram suas bases militares. Os americanos também. A França sentiu muito isso. Tanto que essa raiva, entre aspas, do Macron e do Putin não vem só pela guerra Rússia-Ucrânia, mas também pela menor influência que os franceses passaram a ter no continente africano desde esses últimos golpes, dessas últimas revoluções. Níger, Mali, Burkina Faso são países que alegaram ser muito mais independentes pós esse momento aí. Professor, mas a Rússia e a China, eles estão fazendo o que, na verdade, os Estados Unidos e a França faziam anteriormente. Como vocês sabem, quem é velho de guerra aqui do canal, na minha visão, eu tenho uma análise muito pragmática. Não tem bonzinho, não tem malvado. De fato, não acho que o interesse chinês e russo é proteger a soberania dos povos africanos. Nossa, como a gente pensa no bem de Burkina Faso. Não é isso. Mas, como o próprio Ibrahim Traoré, que talvez seja o grande símbolo dessa independência dos países africanos, dessas revoluções dos países africanos, ele falou: quando a França vinha aqui, elas nos impunha conflitos étnicos, nos impunham contratos. A China não. A China oferece parcerias. A Rússia oferece um caráter de soberania. Não acho que seja esse o interesse, claro, né? Mas, para esses países, eles sentem que é uma relação muito mais ganha-ganha. E esses movimentos começaram a se espalhar por outros países, pelo Sudão, por exemplo. Tanto que a gente teve, por exemplo, recentemente, a criação de um grupo, né, que é a Associação dos Estados do Sahel, que prometem fazer uma cooperação e um pan-africanismo mantendo a soberania dos países. Burkina Faso, Mali e Níger lideram esse processo. Aparentemente, a França, preocupada com a redução da sua influência e com a possibilidade de redução de parcerias econômicas, vai começar a agir novamente. Quem fala isso é o Serviço de Inteligência da Rússia. E, aliás, já tivemos processos acontecendo nesse sentido. Por exemplo, esse ano nós tivemos uma série, na verdade, final do ano passado e comecinho desse ano, uma série de revoluções espalhadas pelo mundo, que são as revoluções da geração Z. Jovens inconformados com corrupção, com falta de oportunidades, de acesso ao primeiro emprego, tudo tal, começaram a se manifestar utilizando as redes sociais, utilizando o Discord, entre aspas, enfim, né? Até utilizando ali a bandeira, né, do One Piece como forma de símbolo, de manifestação, de resistência contra as corrupções instaladas. E uma dessas manifestações aconteceram em Madagascar. Em Madagascar, nós tivemos a saída do antigo presidente, que inclusive fugiu para a França, apesar dele alegar, né, que ele tinha uma postura, não, a gente tem que pegar ilhas que são estratégicas e manter em Madagascar. Na primeira oportunidade ele fugiu para a França, então alega-se que tinha uma forte influência francesa no domínio de Madagascar. Tivemos a ascensão do coronel Michael Randrianirina, que promete ser uma figura muito mais anti-francesa. A França aparentemente está interessada, segundo o Serviço de Inteligência da Rússia, em combater a influência do coronel, ou voltar, né, à antiga forma de governo. O caso mais emblemático, como eu falei para vocês, é o caso de Burkina Faso. Burkina Faso, com Ibrahim Traoré, o homem dos discursos, se você quer ver discurso bonito, veja o discurso de Ibrahim Traoré, ele sofreu uma tentativa de golpe esse ano. Tentativa de golpe no dia 3 de janeiro. Tentativa de assassinato, do presidente. Depois de investigações, a polícia local conseguiu impedir essa tentativa poucas horas antes de acontecer. As informações dão conta que Costa do Marfim e Togo, que são dois países que, segundo a Burkina Faso, são contrários a esse movimento pan-africanismo, porque ainda são financiados e respeitam os interesses franceses e norte-americanos, financiaram agentes liderados também por uma antiga liderança militar de Burkina Faso, que foi exilada do país, que foi tirada do país, para que esse golpe acontecesse. Ele não aconteceu, a gente teve um aumento da repressão. O Ibrahim Traoré, ele acabou com os partidos políticos, por exemplo, em Burkina Faso, é a desculpa perfeita para aumentar também, né, a opressão, a centralização estatal do poder, mas também, segundo informações da inteligência da Rússia, com o financiamento da França.
Ou seja, aparentemente os franceses realmente vão querer retomar o seu protagonismo no continente africano. E aí, galera, será que eles vão conseguir? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.